Fala, beleza? Mais um vídeo aqui pro YouTube da Rocket City, hoje trazendo sobre uma API que eu dei spoiler na semana passada. Ela ainda não está disponível no plano gratuito da Vercel, mas que eu quero trazer aqui, que é o Vercel Workflow. Vercel Workflow que veio para concorrer diretamente com Trigger.dev e Ingest. Caso você não conheça nenhuma das bibliotecas ou nem o que é um motor de workflow, para que a gente usaria isso numa aplicação tradicional, por que você poderia estar utilizando esse tipo de funcionalidade, cara, eu recomendo altamente que você dê uma olhada no vídeo que eu gravei sobre Trigger, mas basicamente uma API de workflow é uma API que permite a gente executar long running processes, né? Basicamente processos que vão ficar executando por muito tempo. Quando eu digo muito tempo, é coisas que passam de horas, muitas vezes dias, até semanas. Isso não quer dizer que aquele script ele está processando em tempo real, mas quer dizer que muitas vezes é um script que você tem algumas etapas ali no meio desse script que aguardam algumas coisas. Por exemplo, você pode fazer um script que, por exemplo, o usuário se cadastrou no meu sistema e depois de 3 dias, caso ele não tenha comprado, eu quero enviar um cupom de desconto para ele. Então veja, eu tenho uma etapa no meio desse script que é um wait point, que a gente chama, ou seja, eu quero aguardar 3 dias. Eu posso ter algumas outras opções, como por exemplo, eu quero gerar uma imagem, só que essa imagem demanda do usuário confirmar alguma coisa. Então, por exemplo, eu posso ser que o script ele roda até um momento e depois vem um passo, né, um wait point, novamente, um ponto de espera que aguarda uma ação do usuário. Esses scripts, né, de workflow, eles são muito utilizados também, integrados com inteligência artificial. Então, por exemplo, imagina que você está desenvolvendo um sistema e esse sistema ele precisa de alguma forma bater numa API de inteligência artificial para gerar uma imagem, né? Então imagina que você está desenvolvendo ali o próximo aplicativo que o usuário sobe uma imagem dele e você gera uma versão Minecraft da imagem. Você concorda comigo que o modelo de IA, por exemplo, que vai gerar essa imagem, não está rodando no seu programa, no seu software, na sua API. Vai estar rodando numa API externa, por exemplo, usando um replicate, um modal ou alguma outra estratégia de deploy desses modelos de inteligência artificial. E aí o que acontece é, quando o usuário clica gerar imagem, você roda ali uma função, por exemplo, no seu back-end, que vai se comunicar com essa API externa, que tem um tempo para devolver para o usuário alguma resposta. E aí você tem duas alternativas para não ter que pagar pela sua API, enquanto essa terceira API ainda está processando, né? Você pode, primeira opção, né, falar para o usuário, olha, o teu processo aqui foi iniciado e quando terminar eu vou te mandar uma mensagem no e-mail, alguma coisa assim. É muito comum ser feito dessa forma, né? Mas uma outra alternativa é usar a API de workflow, para que você não tenha que ficar com a sua API ali custeando, né? Cobrando cada segundo de processamento, enquanto uma terceira API, na verdade, é que está demorando para responder. Que é usando também os workflows e usando a técnica de webhook deles que eu vou explicar aqui. Basicamente, você... na sua função, você chama a API do terceiro, enviando uma URL, para quando essa API estiver pronta, ela avisar essa URL e o teu workflow continuar operando normalmente. Bom, eu não vou entrar mais muito em técnicas, né, porque eu falei sobre isso bastante, é um vídeo do Trigger lá que se você tiver interesse eu recomendo altamente que você assista, que eu vou muito mais detalhe, eu crio um workflow junto com você e tudo mais. A minha ideia é analisar aqui diretamente esse pacote de workflows da Vercel que eles lançaram, que eu achei bem interessante, e para isso eu vou, da melhor forma possível, já ir pro código, né. Então, a primeira coisa que eles falam aqui, ó, é pra gente instalar esse pacote workflow. Acho muito doido que a Vercel, eles compram, né, os nomes de pacotes do NPM, tipo, exatamente com os nomes que eles querem, né? Eles poderiam muito bem botar um @vercel/workflow, por exemplo, mas não. Eles querem botar, tipo, workflow mesmo, pra ficar bem brandable, digamos assim. E aí a primeira coisa que eles falam, né, pra gente, em qualquer lugar do nosso código, criar aqui eu vou criar dentro de source mesmo, workflows, e aí a gente vai criar o nosso primeiro workflow aqui, tá? Então, send mail after 3 days. Então, basicamente, eu vou simular, né, que eu estou criando um workflow que enviaria um e-mail para o usuário depois de 3 dias, né? Então, eu tenho que começar usando essa diretiva, use workflow, e aqui eu faria o seguinte, né? Esse workflow, imagina que ele vai ser disparado depois do usuário se cadastrar na nossa aplicação. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse workflow, como eu quero que ele aconteça depois de 3 dias, né? Eu vou começar adicionando primeiramente um wait point.
né? Que é uma forma da gente aguardar algo. E aí ele tem essa função sleep. Então eu posso usar aqui, ó, await sleep, por exemplo. E aqui ele aceita uma string que representa um tempo. Então eu quero aguardar 3 dias, eu posso escrever 3 days. Né? E aí eu posso executar algo. Então aqui nesse caso, como eu quero testar essa função, eu não vou botar 3 days, né? Porque senão eu não vou conseguir nem mostrar para vocês isso aqui funcionando. Vou botar 3 segundos, por exemplo. E aí a ideia é que enquanto o nosso software está dormindo, né? Enquanto esse workflow está dormindo, ele não vai cobrar da gente, né? Ele vai cobrar somente o tempo antes e o tempo depois que isso aqui está processando. E aqui eu poderia fazer algo como, por exemplo, buscar, depois de 3 dias, né? Buscar se o usuário teve alguma compra, né? Aqui é o momento que eu busco se o usuário teve alguma compra, né? Para só enviar o e-mail, né? E aí se ele teve alguma compra, então eu poderia ter uma variável, por exemplo, const has purchased igual a false. E aí se o usuário não comprou nada, eu vou então enviar um e-mail para esse usuário, que por enquanto aqui eu vou botar apenas um console log, envio de e-mail, né? E aí, no workflow aqui da Vercel, né, eles, diferente do trigger lá que eu mostrei, eles têm esse conceito de steps aqui, pelo que eu entendi. Esses steps aqui é como se fossem os passos do nosso workflow. Então eu posso criar, por exemplo, aqui um step chamado send mail, e aqui eu boto use step, tá? E aqui eu faria, né, colocaria a função, por exemplo, integraria com resend da vida, alguma coisa assim para enviar e-mail, né? E aí a ideia é que eu chame esse step aqui lá dentro do nosso workflow principal. Por que usar e dividir o nosso workflow em steps? Pelo que eu entendi, os steps aqui dos workflows são funções que elas automaticamente têm retries integrados e sobrevivem a falhas. Isso quer dizer que se o nosso código, o nosso workflow chegar aqui nessa função sendMail e por algum motivo o envio de e-mail, a integração com a API da Resend, a Cloudflare caiu, ele vai basicamente fazer uma retentativa automática disso pra gente. E o mais legal é que ele vai mostrar isso pra gente, né? Tanto o workflows da Vercel quanto o trigger, o ingest, eles têm essa parte de observabilidade integrada que eu espero conseguir mostrar pra você aqui. Eu até achei esse pacote da Vercel aqui que chama Vector, acho que é isso o nome, que ele tem um workflow integrado nele, que é esse aqui de geração de imagem, tá? Então, basicamente aqui, ó, a gente tem uma rota de API, e essa rota de API chama esse start, que vai iniciar o workflow, a gente vai até simular isso aqui. Tá, então eu vou ter aqui uma rota API, eu vou chamar signup, por exemplo, .route.ts, e aí eu vou exportar aqui uma função get, porque eu não quero usar post para não ter que bater nessa função com curl, ou com htpy, ou com insomnia, sei lá, qualquer coisa assim. Vou dar um next response aqui, .json, como se o usuário tivesse se cadastrado, né? Então, user ID, 1, 2, 3. E aqui a gente pode chamar a função start, que vem de dentro de workflow/API, passando qual workflow a gente quer inicializar. Nesse caso aqui, por exemplo, ele passou o process image. No nosso caso, vai ser o send mail after 3 days. E aí, se esse workflow aqui de alguma forma receber algum parâmetro, a gente passaria isso como um segundo parâmetro dessa função start, tá? Aqui o request a gente nem vai utilizar, então eu posso remover isso aqui, posso remover isso aqui. E aí, teoricamente, isso aqui deveria ser o suficiente para a gente testar o nosso workflow. E aí eu vou tentar fazer o deploy disso aqui junto com você lá na Vercel. Então, eu acho que rodando Vercel, a gente teoricamente vai conseguir fazer esse deploy. Vou botar na minha organização paga, como eu falei, isso aqui ainda não está disponível no plano gratuito da Vercel. Então, eu não vou nem subir isso aqui para o GitHub por enquanto. Então eu vou deixar ele configurar aqui da maneira que ele acha que tem que ser configurado. E ele vai abrir aqui, vai começar a fazer deploy disso. Nossa, tomei uma flashbang na cara. Ele vai começar a fazer deploy disso lá na Vercel. Então já tá processando aqui. Tá fazendo a build. Deixa eu ver se de alguma forma ele encontrou que ele disse que o projeto tá usando o workflow. Acho que não, né? Por enquanto ele não entendeu, não deu nenhum feedback, né, que a gente tá usando o workflow e tal. E aí, teoricamente, agora, ó, eu posso pegar essa URL aqui, acessar /API
barra signup, eu tinha colocado, acho que era isso, né? Vou dar um enter e deu um erro 500. Vou tentar entender o que aconteceu aqui. Start received an invalid workflow function. Ensure the workflow development kit is configured correctly and the function includes a use workflow directive. Olha, eu tenho quase certeza que eu fiz da forma correta. Tem use workflow, tem use step. Será que a gente tem que configurar alguma coisa no Vercel.json ou no nextconfig para isso aqui funcionar? Eu acredito que não, tá? É realmente meio esquisito ele não permitir a gente fazer deploy disso. Então deixa eu entender aqui. Process image. A única diferença é que ele está usando constante. Eu acredito que não faz sentido ser esse o problema. Não me parece que eu tenha errado nada. Ele só dividiu os steps aqui em mais arquivos. Será que pode ser isso? Eu não acho que seja isso, mas eu vou criar uma pastinha steps aqui. Send mail.ts. Vamos trazer isso aqui para cá. E a gente importa a função sendMail aqui. Mesmo assim, eu não acho que esse seja o problema. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa na própria documentação que diz isso. Getting started. Ó, pra ti que tá assistindo o vídeo de workflows aí da Vercel, já imaginou por 5 anos ter acesso a todas as formações, cursos, eventos exclusivos, mais de 120 projetos práticos para o seu desenvolvimento, tutor de IA 24 horas e muito mais, com 67% de desconto? Começou o Black Month da Rocket City, um momento ideal para você assinar 5 anos do Rocket City One com 67% de desconto. Essa oferta tá imperdível e não vai ter novamente. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo mesmo de Workflows para você conferir e garantir acesso aos conteúdos que vão te manter relevante pelos próximos 5 anos. Bora continuar aí. Ok, aqui ele dá um exemplo mais claro, né? With Workflow. Eu não percebi isso? Eu não gosto muito desses high order functions, né? Tipo with workflow ou with alguma outra coisa. Isso aqui me lembra a época do Redux, que daí a gente tinha que botar o connect pra... Não era connect? Compose. Pra unir esses high order functions aqui. Eu acho que é isso agora, tá? Então, vamos rodar Vercel aqui, vamos testar se era esse mesmo o único problema. Tá fazendo deploy. Tá bem rapidinho o deploy da Vercel, como sempre. Acho que tá até um pouco mais rápido que o convencional. E agora, teoricamente, eu posso pegar esse carinha aqui, barra API, barra signup. Dá um enter. Miau, 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 miau. Vou tentar com localhost. Barra API, barra signup. Daí deu certo? Deu certo. Então ele só não funciona na Vercel? E aí, inclusive em dev aqui, ó, ele fala que a gente pode usar esse carinha aqui, ó. Para visualizar a execução dos
Ó. Cara, legal, tá? Eu posso até rodar por aqui. Cara, eles teriam investido um tempo em criar isso aqui. Inclusive, eu quero ver que lib de UI que eles estão usando aqui, mas um tempo pra... Aqui, ó, o nosso step send mail tá aqui no cantinho, olha aqui. Só precisou tentar uma única vez, ó. Quando ele iniciou, quando ele finalizou. Cara, que legal isso aqui, cara. Pô, muito massa. Mas eu tô realmente confuso o porquê que em produção ele não tá rodando. Será que ele pegou o deploy antigo? Vamos tentar pegar... Mano, que mané preview. É por isso. É que eu esqueci de botar pra ele... Quando eu rodei Verse, eu tenho que botar pra ele promover pra production. Senão ele só faz um deploy de... Tenho certeza que é isso. Ó, agora a gente vem aqui, roda. Ah, tá. Quando eu promovo pra production, ele vai ter que fazer o build de novo. De boa. A gente aguarda o build como bons cidadãos. Foi. Agora ele é o current. Agora eu... Ahá! Agora deu certo. E aí, teoricamente, essa interface aqui a gente vai usar ela somente em dev, para eu visualizar os workflows executando na minha máquina, né? Só que em produção eu posso vir em Next Workflows, AI, não sei o porquê, motivos, está dentro de AI. Tipo assim, eu entendo que os workflows vão ser utilizados mais para inteligência artificial, mas não é só esse o caso de uso. Inclusive, se tu for lá pelo trigger.dev, eles dão exemplos, casos de uso de processamento de vídeo, usar como cron job, usar para workflows, usar para AI, beleza? Que é uma das coisas. Conversão de PDF, semantic search, campanha de e-mail. O próprio exemplo da Vercel, na documentação da Vercel, aqui ó, é um exemplo de workflow que eu mesmo estava explicando para vocês. De enviar um e-mail de onboarding para a pessoa, depois que ela entra, depois de tanto tempo. Não tem nada a ver com AI. E aí, tipo, isso aqui tá dentro do menu de AI. Não sei, ficou meio estranho. Mas beleza, olha só. Workflow, mostra o nosso workflow aqui. A gente clica, ó, ele mostra as runs que teve. Então, os workflows que executaram, né? A gente pode dar clicar aqui, teoricamente, ó. E a gente consegue ver um trace completinho de toda a execução dos workflows, tá? E aí a gente consegue ver praticamente as mesmas informações que a gente tinha lá em Dev Mode. Claro, os inputs, outputs, quantas vezes ele teve que retentar por algum tipo de falha e tudo mais. Então isso é bem legal. E esse aqui é basicamente a API de Workflows da Vercel. Ela ainda me parece bem embrionária, a própria documentação ainda tá bem carente ainda de atenção. Mas tem bastante coisa já, parte de streaming e tudo mais. Só que... eu não sei, assim, ainda olhando, me parece algo muito, como eu falei, muito inicial. Como eu já venho utilizando o Trigger há muito tempo, cara, o Trigger tem algumas funcionalidades que eu acho sensacionais, inclusive, se eu não me engano, hoje, no momento que eu tô gravando isso aqui, eles liberaram, não botaram no blog ainda, talvez em changelog, deixa eu ver. Aqui, ó, liberaram o Real Time Streams V2. Isso aqui é basicamente você conseguir exibir no seu front-end um feedback em tempo real da execução dos workflows para o teu usuário. Então imagina, por exemplo, que o usuário está criando uma aplicação de processamento de vídeo, né? Como é um exemplo ali do Trigger. E aí o usuário vai lá, faz upload de 20 vídeos. E aí tu começa a rodar vários workflows, né? Vários jobs ali, que vão começar a processar esse vídeo, converter ele em várias resoluções. E tu quer mostrar para o usuário esse processo, né? A barra de progresso de cada vídeo separadamente, conforme o workflow for cumprindo cada passo. Cara, e o Trigger tem isso pronto, integrado, e eu usei lá no meu SaaS, e é muito massa. Então, não sei, por enquanto eu ainda acho que o Trigger, ele tá bem superior, mas é legal ver outros projetos indo por essa linha de workflows. Inclusive,
se você não quer pagar por nada, né? Claro, vai ter um custo envolvido. Tanto o Trigger quanto o Ingest, que eu tinha falado, eles são versões open source, são softwares open source que você pode hospedar na sua própria infra e usar todos os recursos e tem uma boa documentação sobre isso. Bom, eu vou me despedindo por aqui. Me diz aí o que tu achou. É claro que Workflows vai muito além do exemplo que eu te dei de esperar 3 dias. Vai lá no vídeo que eu falei sobre Trigger, que lá eu mostro alguns exemplos mais detalhados. Mas é isso, eu vou me despedindo por aqui. Um grande abraço e a gente se vê na semana que vem.